Êxodo, capítulo 25, glória ao nome de Jesus. Êxodo, capítulo 25, versículos 8 e 9, vai nos dizer assim: faze-me também um santuário, para que eu possa habitar entre o meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Amém? Queridos, gostaria de falar rapidamente sobre o tema segredos espirituais do tabernáculo. Olha para mim, não permita que nada te Deus é um ser pessoal. Ao longo das Sagradas Escrituras, de diversas maneiras, ele tentou se aproximar do homem para se relacionar com o homem. A Bíblia diz que, certa feita, Moisés chegou até o Monte Sinai junto com a congregação, e Deus falou: eu vou descer no monte, vocês se aproximem de mim. E quando Deus se revelou no monte, ele desceu no Monte Sinai. O texto diz que o monte fumegava, tremia, pegava fogo, e os filhos de Israel, olhando aquela visão gloriosa de Deus se manifestando, temeram no seu coração, tiveram medo de Deus e não quiseram se aproximar da presença de Deus. Em determinado dia, Deus chamou Moisés e falou: Moisés, sobe no monte novamente. Quando Moisés chegou lá no cume do monte, Deus então disse para Moisés: Moisés, eu vou te mostrar o modelo de um tabernáculo, e você vai escolher pessoas capacitadas entre o povo para que eles possam confeccionar um tabernáculo, criar uma tenda. E nesta tenda, neste tabernáculo, eu vou descer para estar no meio do meu povo, para estar entre o meu povo. O tabernáculo foi confeccionado, a tenda de Deus foi consagrada, e a partir daquele momento Deus começou a se manifestar dentro dos seus filhos. E quando nós olhamos para o tabernáculo, é impossível não encontrar algumas lições espirituais de Deus para a nossa vida. O tabernáculo era dividido em 3 partes. Quantas partes? 3. A primeira parte era chamada de pátio ou átrio. No átrio nós encontrávamos a porta de entrada. Era a única porta de entrada e era a única porta de saída do tabernáculo. Quando nós olhamos para essa porta, a nossa mente nos faz lembrar da porta. Que porta? Jesus. Porque em João capítulo 10, versículo 9, Jesus abriu a boca e disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Existem muitas portas no mundo, e você já deve ter entrado em várias portas do mundo, mas eu preciso te dizer que a única porta que te traz salvação nesta noite é Jesus. Você pode já ter experimentado vários caminhos, mas a única porta que conduz para o caminho da vida eterna, para a presença de Deus, é Jesus. Jesus é a porta. Entra por esta porta. Quando se passava pela porta, se chegava até o primeiro instrumento, a primeira mobília do tabernáculo, chamado altar do holocausto. O altar do holocausto era o lugar onde o animal inocente era amarrado, ele era degolado, e o sangue desse animal era colocado nas 4 pontas do altar, e o sangue escorria até a sua base. Quando o pecador pecava, ele se chegava até o sacerdote. O sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do animal inocente, confessava os pecados do pecador, e a culpa do pecador passava para o animal inocente. O animal inocente morria no lugar do pecador. Parece que vejo uma cruz e um homem pregado na cruz, mas esse homem ele não mentiu, esse homem ele não roubou,
Esse homem, ele não pecou, mas ele estava na cruz. E quando ele estava na cruz, ele estava numa cruz que não era dele. Era simplesmente Jesus na cruz, assumindo o nosso lugar, assumindo os nossos pecados, assumindo as nossas transgressões. Sim, aqueles pregos eram para as nossas mãos, aquela cruz era para cada um de nós carregar, mas ele assumiu o nosso lugar, assim como o animal inocente assumiu o lugar do pecador, e ele morreu pelos nossos pecados, ele sofreu pelas nossas transgressões, ele sentiu na pele a dor do açoite, que não era dele, mas era por nós. Por amor, ele suportou a nossa dor. A segunda mobília que ficava no pátio era conhecida como altar do holocausto e também tinha outro significado. Qual, Luiz? A primeira mobília, vamos conhecer a raciocínio. A primeira mobília, ao entrar no tabernáculo, era o altar do holocausto. Mas não se podia chegar na próxima mobília sem passar pela primeira. Ninguém conseguia entrar sem antes olhar o altar do holocausto. Ninguém consegue entrar no Evangelho sem antes passar pela cruz. Ninguém consegue entrar na graça sem antes olhar para o Cordeiro. Ninguém consegue entrar na presença de Deus sem antes passar pelo Calvário. É por isso que tem muito escândalo por aí, irmão. É por isso que tem muito pregador que não leva o ministério a sério, pastor que não leva o ministério a sério. Por quê? Porque entrou pelo Evangelho, mas não passou pela cruz. Ele entrou no Evangelho, mas ele não olhou para o Calvário. Não existe ministério sem cruz. Não existe culto sem cruz. Não existe pregação sem cruz. Não existe louvor sem cruz. Culto sem cruz é invenção. Pregação sem cruz é invenção. Mas todo aquele que passa pela cruz valoriza o sacrifício de Jesus. Segunda mobília no pátio. Primeira, altar do holocausto. Segunda, era conhecido como pia de bronze. Era uma pia redonda, feita dos espelhos das mulheres. E essa pia de bronze era colocado dentro dela uma água limpíssima. Quando aquele que ia oferecer o sacrifício se aproximava da pia, ele tinha que olhar para dentro da pia, com o sol batendo, a água limpíssima. A pia feita de bronze, ele conseguia enxergar o seu reflexo. Ele conseguia enxergar na água a sua aparência. Tiago capítulo 1, versículo 23 diz que a palavra de Deus é como o espelho. Quando você olha para a Bíblia, você vê o seu reflexo. Quando você olha para a Bíblia, você vê a verdade que ela vai te apresentar. Agora escuta isso: a Bíblia nunca vai te apresentar uma aparência de santidade para você, não. Você vai olhar para a Bíblia e ela vai te mostrar: você é pecador, você é caído e você é dependente da graça. Mas o que eu acho lindo é que quando a gente olha para a Bíblia, ela não mostra somente o problema, ela também mostra a solução. Porque em Efésios capítulo 26 diz que a Bíblia é como uma água que lava, que limpa o corpo do pecador. A palavra de Deus, ela mostra o nosso problema, mas a palavra de Deus também nos limpa, nos purifica, nos lava. Enquanto você está ouvindo essa palavra, ela está entrando no seu coração e está limpando o rancor, está tirando a mágoa, está tirando a tristeza. Sim, ela entra no seu corpo, tira a doença, ela limpa o seu sangue, ela limpa as suas veias, ela desinstrui, ela vai tirando tudo aquilo que está tampando as suas veias. Enquanto a gente ouve a palavra, ela vai limpando a nossa mente, ela vai tirando o pecado da nossa mente, porque a palavra de Deus tem o poder de nos limpar. A segunda parte do tabernáculo era chamado lugar santo. No lugar santo só entrava sacerdotes e levitas. O que tinha lá dentro? Lá dentro do lugar santo se tinha um objeto chamado candelabro de ouro. O que era esse candelabro? Era um objeto feito de ouro puro, que tinha uma haste, 7 braços, e esses 7 braços se tornavam como lâmpadas, e era um único objeto de luz para iluminar todo aquele ambiente.
João capítulo 8, versículo 2, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Assim como no tabernáculo o candelabro iluminava todo aquele lugar, Jesus é a luz que ilumina o pecador que está nas trevas. Jesus é a luz que brilha e o adultério não resiste. Jesus é a luz que brilha e a mentira é dissipada. Jesus é a luz que brilha e o engano cai por terra. Aonde brilha a luz de Jesus, os demônios têm que bater em retirada. Mas o candelabro era grande, feito de ouro puro, ele era lindo, mas se ele não tivesse azeite, embebendo o seu pavio, ele pegava fogo e logo se apagava. Por quê? Porque aquilo que fazia o fogo permanecer aceso era o azeite que estava envolvendo o pavio. Se você já morou em um interior, que você já usou no pneu, você sabe que se acender um pavio seco, sem o combustível, ele pega fogo, mas ele seca. Mas se você colocar combustível nele, ele pega fogo e ele permanece pegando fogo. Na Bíblia, a tipologia do Espírito Santo é o azeite. Eu tenho alguns anos de crente, eu não sou muito velho no Evangelho, mas eu já percebi que tem dois tipos de crente na igreja. Quais são? O crente pavio seco e o crente pavio molhado de azeite. O crente pavio seco, ele até pega fogo, mas depois ele apaga. O crente pavio seco, ele até vem para a escola dominical um dia, mas depois ele desiste. O crente pavio seco, ele até vem para a doutrina, mas ele não gosta da doutrina, ele não gosta da palavra. O pior momento do culto para ele é a palavra, é pavio seco. Mas o crente que está envolvido no azeite, cheio do Espírito, você procura na escola dominical, ele está pegando fogo. Você procura na doutrina, ele está pegando fogo. Procura na missão, ele está pegando fogo. Ele entra no culto, é o primeiro a dobrar o joelho. Ele entra no culto, ele não espera a igreja adorar, é o primeiro para levantar a mão e dizer: Jesus lindo, Jesus poderoso. Será que tem alguém aqui que tem azeite, irmão? Será que tem alguém aqui que tem a presença do Espírito Santo? Quem tem a presença do Espírito Santo pode até fazer macumba, pode até matar galinha preta, pode até estourar champanhe, pode ferir ele com palavra, ele pega fogo. Se fazer macumba, cai macumbeiro, cai cavalo, cai o cavaleiro, mas ele permanece pegando fogo, porque ele está cheio do Espírito Santo. Dentro do tabernáculo, no lugar santo, também ficava um objeto chamado mesa com os 12 pães da proposição. Eram 12 pães sem fermento, da qual o sacerdote se alimentava. Esse pão sustentava o corpo de cada um dos sacerdotes. João capítulo 6, versículo 35. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desci do céu. Em Israel existiam vários tipos de pães, mas o pão mais poderoso que havia em Israel, o pão que dava mais força, era o pão vivo. Como é que era feito o pão vivo? Era pegada a semente de trigo, deixava a parte germinando em um lugar úmido. Depois de muito tempo, quando estava plantando, quando estava brotando uma planta, se pegava aquele trigo, moía aquele trigo, jogava azeite e deixava secando no fogo ou no sol. Depois pegava aquele trigo e se fazia aquele pão. Esse pão servia para 3 coisas. Primeira coisa, alimentar soldado que voltava da guerra. Segunda coisa, alimentar as mulheres que acabavam de passar pelo trabalho de parto. Terceira coisa, dar força e alimentar aqueles que estavam doentes. Eu sei que esse pão é muito forte, eu sei que esse pão é poderoso, e tem muita gente que acha esse pão tão forte que nem chega a se alimentar dele. Mas Jesus está mandando dizer: se entrou alguém fraco aqui,
Ah, meu filho, essa é a noite que eu te alimento com o pão vivo que desceu do céu. Se entrou alguém aqui que já gerou milagre, mas está sem força, Deus está dizendo: eu vou te alimentar desse pão vivo que desceu do céu. Se tem soldado que está enfrentando guerra dentro de casa, Jesus está dizendo: se alimenta de mim, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer esse pão nessa noite não vai ter medo de cara feia. Quem comer esse pão essa noite não vai ter medo de demônio. Quem comer pão essa noite não vai ter medo de perseguição no trabalho, porque aquele que come esse pão, ele levanta a cabeça, ele dá glória, ele marcha, ele pula, ele canta, e ninguém pode parar ele. Terceiro objeto que tinha no lugar santo, terceiro objeto era o chamado altar do incenso. O altar do incenso era o lugar onde os sacerdotes queimavam o incenso, que subia com um aroma suave e perfumava todo o tabernáculo. Era um cheiro muito bom. O incenso queimado subia e perfumava todo aquele ambiente. Apocalipse capítulo 5 versículo 8: os 4 seres viventes e os 24 anciãos caíram de joelho diante dele. Cada um tinha nas suas mãos uma harpa, e alguns tinham taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Assim como era queimado o incenso no tabernáculo, e o incenso subia enquanto a igreja está de joelho e está orando, a oração sobe, 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 sobe. Foi falado aqui na escola dominical: enquanto a igreja ora, na oração do justo, muitos são os seus efeitos. Enquanto você ora aqui, tua oração está subindo, e Deus está dizendo: estou recebendo a tua oração, eu estou curando eles, eu estou visitando. Ah, mas está muito longe, mas eu visito eles, eu visito ela, eu curo ele, eu curo ela, eu liberto ele, eu liberto ela. Está para nascer diabo, está para nascer demônio que possa impedir a oração de uma igreja que ora na terra. E o incenso sobe, 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 sobe. Deus está mandando eu te dizer: não cessa as suas orações, porque enquanto você ora, eu recebo a tua oração, diz o Senhor. Terceiro lugar do tabernáculo, o lugar mais importante, conhecido como lugar santíssimo. No lugar santíssimo estava a arca da aliança. A arca da aliança era uma arca feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. O que me chama a atenção é que a madeira de acácia, além de brotar no deserto, era a madeira mais difícil de ser trabalhada. Não era fácil trabalhar com essa madeira, mas o carpinteiro trabalha com aquela madeira, reveste ela de ouro e faz ela compor a arca. Quem é a madeira, pregador? A madeira de acácia é você. A madeira de acácia sou eu, difícil de ser trabalhada, mas Jesus pegou nós, trabalhou em nós, revestiu de ouro. A natureza de não entendi, pregador. Deus te pegou, te tirou do lamaçal, te revestiu da graça, e aquilo que ninguém dava jeito, a graça deu jeito. A graça deu jeito. Ele te tirou do boteco, ele te tirou da pornografia,